Olá, meus amigos, dando continuidade aqui, eu fiz um chamado, para um tema polêmico que precisamos perdoar e precisamos conviver com a pessoa também. E coloquei uma pergunta, onde se Deus nos perdoasse, mas não convivesse mais com a gente, como que seria a nossa vida? E aqui esse é um assunto polêmico e eu queria compartilhar o meu aprendizado contigo, com vocês. E já de cara eu já adianto o seguinte: não há nada que seja certo ou errado, não te culpo se você não perdoa, não te culpo se você não quer conviver e você acha que não deve conviver. É uma questão polêmica e traz muitas dores. Então cada um vai fazer aquilo que lhe dá conta de fazer no seu momento de vida, nesse momento presente, Porque nós estamos em evolução, nós estamos em amadurecimento, nós estamos numa caminhada, numa jornada. E as coisas mudam. No meu ponto de vista, você deve perdoar e você deve conviver. E aí tem uma coisa que é contraditório. Você só vai conseguir conviver se você realmente conseguir perdoar. Não tem como você conviver se você não perdoar. Você pode até conviver, mas não será uma convivência saudável, que faça bem. Então vamos dividir isso em dois grupos. Primeiro eu vou falar do perdão e depois da convivência. O que significa realmente o perdão? O perdão é você compreender a situação, compreender o ato, a circunstância, ou compreender a pessoa e decidir não carregar isso com você. É você decidir não sofrer com isso. Então, o perdão ele passa a ser um presente para você. O perdão não é para o outro. É algo que é um presente que você resolve dar para si mesmo. É você que é presenteado com perdão. Porque quando você não perdoa uma situação, você carrega essa situação dentro de você. Você carrega a outra pessoa dentro de você. Eu vou exemplificar aqui para vocês. Primeiro, como é um tema polêmico, ele está em vários campos e várias abordagens. Primeiro, até a intensidade, do sofrimento que você precisa perdoar. Mas vamos colocar aqui mais objetivamente falando. Quem mais nos magoa são as pessoas mais próximas da gente. São aquelas pessoas que nós temos intimidade. Mas não são porque as pessoas mais próximas são mais cruéis ou porque as pessoas mais próximas são mais injustas, não. Essa intimidade é você quem permite. Somos nós que demos essa intimidade a outra pessoa. Através da expectativa, através da abertura que a gente dá ao nosso coração e de como a gente relaciona e como a gente enxerga essa outra pessoa. Vou dar um exemplo. Se passo eu pela calçada e uma pessoa vai e, por exemplo, me chama de viado. Eu nem conheço essa pessoa, não vai ter significado nenhum para mim. Eu vou simplesmente ignorar essa fala. Olha, pessoa louca, tá me chamando de viado, nem me conhece, por que ela tá falando isso de mim? Deve estar me confundindo com outra pessoa.
Mas já se uma mulher que eu me relaciono com ela e que eu tenho sentimentos afetivos por ela, ela me chama de viado, eu vou ficar muito chateado. Ah, como assim? Por quê? E aí eu vou ficar muito ofendido, porque é uma pessoa que eu tenho intimidade. Mas observa o detalhe. Em ambos os casos, tanto uma pessoa que eu não conheço, uma pessoa externa ou uma pessoa íntima, a agressão é a mesma. O fato é o mesmo. Ambas me chamaram de viado. Ambos fizeram uma afirmação que não é verdadeira com quem eu realmente sou. Realmente eu não sou viado. Peço perdão aqui à comunidade, tá? Esse nome, eu acho que tem um amigo meu que disse que hoje não deve nem se usar essa expressão mais. Acho que é orientação sexual, tá? Então eu já dou uma palavra aqui para pedir um perdão, não tem preconceito nenhum. E tem amigos que têm orientações sexuais diferentes, né? E respeito a todos. Tema para o próximo vídeo ou para outra abordagem. Voltamos aqui ao ponto. Então, a fala é a mesma, mas vem de pessoas diferentes. Mas a pessoa principal nessa história sou eu. Sou eu que ouvi essa mentira. Essa afirmação foi direcionada a mim. E em ambos os casos, sou eu quem decido o que eu vou sentir. Então vai depender do nível meu de maturidade e de compreensão dos fatos. Então, o que eu sinto é minha responsabilidade. Então isso aí já dá uma outra visão sobre a questão do perdão. Às vezes a gente acha que tem que perdoar outra pessoa porque outra pessoa nos ofendeu. Depende muito de como a gente interpreta as situações. Às vezes, na verdade, a pessoa nem errou contra a gente. É nós que nos sentimos ofendidos, ou nós que fizemos uma leitura errada do fato. Mas é muito fácil vocês entender que quando nós estamos pessoas mais próximas, por quê? Porque a gente cria um laço afetivo, a gente libera o nosso coração, a gente dá abertura do nosso coração para essas pessoas mais próximas, para os familiares. Então a gente sente mais. Mas para que vocês compreendam, vou citar um exemplo aqui de família, por exemplo. Meus filhos. Meus filhos já sentiram que eu errei com eles. Na visão deles, eles ficaram muito chateados com o que eu fiz a eles. Mas nós temos uma convivência normal, não dá para deixar de conviver com o pai. Assim, tanto eu como meu pai, como minha mãe. Eu também os pais já fizeram coisas que eu não concordei, que me deixou muito chateado. E que me ofendeu bastante, que mexeu muito no meu íntimo, né? E hoje eu tenho consciência que coisas que meus pais fizeram comigo afetaram a minha vida durante anos. Mas não é culpa dos meus pais, é como eu recebi e como eu lidei com isso. Mas independente do caso, voltando ao tema do perdão, vou citar um exemplo para ser mais detalhado para vocês. Meu pai uma vez me batendo, eu era adolescente ainda, acho que eu tinha uns 12 anos. Eu falei com meu pai, pode bater, não está doendo. Eu achava que aquela surra, eu não merecia ela. Eu não fiz nada de errado para poder estar apanhando. E aí eu fiquei num estado íntimo de revolta contra o meu pai. E um desejo até de vingança, de realmente revidar contra o meu pai. E depois de adulto, obviamente, eu pedi perdão ao meu pai e tenho um relacionamento muito bom com meu pai. Chego na casa do meu pai, visito, abraço meu pai, tudo, beijo a face dele. E eu nem lembro desse acontecimento. Estou trazendo isso aqui à tona para que a gente possa refletir de uma maneira de estudo.
Então por que eu não lembro mais disso? Porque realmente eu perdoei o meu pai. Então eu não carrego isso, isso não me afeta mais, não altera o meu estado íntimo. Da mesma maneira da minha mãe. Então eu convivo perfeitamente com meu pai e minha mãe. Por quê? Porque eu realmente perdoei. Mas tem muitos filhos que não perdoam os pais e nem convivem mais. Tem filhos que não conversam com seu pai ou com a mãe. Está errado isso? Realmente o pai falhou ou não? Eu penso que isso é, na verdade, apenas uma capacidade de compreensão, de maturidade das coisas, né? E que também está tudo bem. Cada um tem um nível de compreensão, cada um tem um nível de elevação, cada um tem um nível, uma capacidade de enxergar as coisas de maneiras diferentes. Mas eu estou dentro do tema proposto, que é se eu preciso perdoar e eu preciso conviver. Então eu já mostro aqui com esse exemplo do pai o que é realmente o perdão. Quando você realmente perdoa, você já não sente dor. Você não coloca aquele acontecimento dentro do seu coração. É como se esquecesse. Você não vai esquecer porque você não vai ter amnésia. A pessoa fez realmente algo contra você. Mas você decide não lembrar mais como dor, como um sofrimento. Apenas como uma memória, como você vê uma fotografia, que você pega uma fotografia antiga sua, você olha ela e depois guarda no álbum de novo. Então isso é o foco principal. Quando você consegue realmente perdoar, você esquece e não traz no coração. Então você consegue conviver. E quando você não consegue conviver, é exatamente porque você não perdoou. E como é que é essa convivência? Por que eu preciso perdoar e eu preciso conviver? A pessoa mais importante disso é que você precisa conviver com você mesmo. Quando algo acontece que lhe magoa bastante, que te traz muita dor e sofrimento, você precisa primeiramente aprender a conviver com você. Você tem que compreender essa dor. Você tem que compreender esse ato para que você saia do sofrimento. Tem um código muito poderoso na Bíblia que diz o seguinte: meu povo perece por falta de conhecimento e sabedoria. Então nós podemos dizer que perecer é sofrer. E se você só sofre quando você não tem sabedoria, quando você não tem conhecimento, quando você não tem maturidade. Então, quando uma pessoa nos ofende, você tem que primeiro saber o que é perdão, você precisa ter consciência que o perdão não é um presente para outra pessoa, o perdão para você mesmo, você é o beneficiado do perdão, e você precisa conviver com você mesmo. Quando outras pessoas nos ofendem, é muito natural, e quando a gente não consegue perdoar, porque a gente fica muito machucado. E a gente continua com isso, nos machucando mais ainda, porque a gente perde, às vezes, a noção até de quem nós somos. Vou dar um exemplo para ficar claro. Uma pessoa, de repente, me ofende me chamando, uma pessoa realmente ela é obesa, né? E a outra pessoa o chama de gorda. É uma verdade. E tem pessoas que podem ficar extremamente magoadas com isso e entrar até em depressão. Por que isso? A pessoa já tem um sofrimento ali, ela já não está bem com ela mesma por estar acima do peso. E quando a outra pessoa fala, ela pega e fica pior ainda. E ela começa a se condenar e se sentir incapaz de sair daquela situação. E tem dois pontos interessantes. A pessoa pode até falar com uma boa intenção de que essa pessoa emagreça, embora é uma maneira completamente fora do contexto, completamente imatura,
porque você não vai contribuir com a evolução da pessoa, vai conseguir ajudar a pessoa exaltando o seu ponto fraco, né? Você exaltando as suas qualidades. Tema para outro vídeo também. Mas quando você traz essa ofensa para você e você coloca na sua cabeça que você realmente é gorda, você está fazendo uma autocondenação. É você mesmo que tem que estar se condenando, se prejudicando e fazendo mal para si mesmo. Não. Ninguém é gordo. Ninguém é obeso. Nós estamos. Eu já engordei muito. Hoje eu emagreci. Então já estive muito acima do meu peso. Hoje eu estou magro. Quer dizer, então eu não sou gordo nem magro. Eu estou por uma fase. Então eu estive no período que eu estava gordo. E agora eu estou no período que eu estou magro. Então isso aí já traz um baita de um conhecimento, já uma baita maturidade, uma chave poderosíssima. Você não é o que você está vivendo, são fases. Enquanto você está vivo, você tem a capacidade de mudar tudo na sua vida. Você tem capacidade de sair do lugar, você está em movimento. Então a minha fase não me define. Eu estar no momento gordo não define que eu sou um gordo. Aí tem outras questões que nós vamos tratar de outra maneira. Mas vocês observam que quanto à situação de conviver com outra pessoa, tem muito a ver de eu conviver comigo mesmo. Porque quando eu compreendo, eu tenho maturidade, eu tenho amor próprio, eu tenho consciência de quem eu sou, fica muito mais fácil compreender o que o outro faz comigo mesmo, compreender a situação do outro. Porque para que eu possa compreender o outro, eu também tenho que me compreender como ser humano, como espírito, como uma alma. Então é o seguinte, eu preciso aprender a perdoar. É bom que eu perdoe. E é bom que eu preciso conviver. Primeiramente é conviver comigo mesmo. E depois eu vou conseguir estipular diretrizes para conviver com o outro. E agora você faz uma pergunta para mim, como é um tema polêmico, não vai conseguir, tem só 17 minutos de vídeo, não vou conseguir dessecar isso tudo em um vídeo só. Então eu vou pôr alguns pontos chaves, depois vocês podem fazer seus comentários, podem fazer pergunta para a gente continuar caminhando na maneira que a gente possa dessecar esse vídeo de forma que esse assunto esclareça para você. E quando uma pessoa, por exemplo, me causa uma ofensa, por exemplo, uma agressão física, eu não preciso conviver com a outra pessoa, preciso conviver, continuar apanhando. Se você parar bem para pensar, eu preciso conviver bem comigo mesmo. E conviver bem comigo mesmo, eu preciso definir até onde vai a minha integridade física. Essa agressão, eu não preciso ser regredido e nem quero ser regredido. Então, é por eu saber me valorizar, me amar, e por eu ter uma boa conversa comigo, eu vou me afastar daquele momento, daquele estado de agressão física. Porque não quer dizer que essa pessoa vai me agredir a vida inteira. Vou dar um exemplo, questão de família. Tem pai que bate no filho a vida inteira. Então a gente tem que saber, quando eu sei conviver com meus, tem que saber colocar o estágio, a distância para aquele fato. Eu tenho que saber me comportar de acordo com cada estado de vida meu e com cada circunstância. E num caso, por exemplo, entre marido e mulher, que é muito comum, em relacionamentos, porque tem homens também que são agredidos por mulheres. Mas se a esposa está ali sendo agredida pelo marido, ela não precisa continuar apanhando. Mas não porque ela precisa estabelecer uma relação de boa convivência com ela mesma. E aí ela vai tomar atitudes que é
de não estar disponível mais para ser agredida. Mas um exemplo disso, que você precisa perdoar e precisa conviver, é que tem mulheres que passam por essas situações, mas não saem daquele estado, daquele ambiente. Tem mulher que passam vários anos da sua vida apanhando e sendo agredida, ou apanhando fisicamente, ou moralmente, né? Afetivamente. Tem marido que não bate fisicamente na mulher, mas tortura ela psicologicamente, maltrata, desrespeita a vida inteira. E essa pessoa continua naquela relação. É porque, na verdade, ela não tem uma boa convivência com ela mesma, primeiro. Depois que ela aprender a conviver com ela mesma, se respeitar, aí ela vai conseguir colocar limites para a sua vida. Então, meus amigos, meus queridos, eu preciso aprender a perdoar e eu preciso conviver. Então, eu preciso aprender a perdoar porque quando eu perdoo, eu não carrego a outra pessoa dentro de mim, eu preciso conviver comigo e com a situação. E vai ser o meu nível de maturidade, o meu nível de compreensão que vai determinar como eu vou estabelecer uma convivência saudável. E tem pessoas que você ama de coração, tá? Que a melhor maneira de você conviver com ela é deixar ela partir. Porque a melhor convivência é ela longe de você. Já são 21 minutos de vídeo, para não ficar muito longo, eu vou encerrar por aqui. Vou ficar muito feliz se vocês fizerem comentários, se vocês deixarem as suas dúvidas, tá? E depois nós vamos pegar mais trechos e dessecar mais um pouco, porque é um tema muito polêmico. Mas de qualquer maneira, o mais importante, que o objetivo de todo o aprendizado é a gente chegar à luz. Deus é amor, né? E esse verdadeiro amor, ele não há condenação. Então eu não quero que, através desse vídeo, não é para determinar o que é certo, o que é errado. Não é determinar se você... E eu respeito quem não dá conta de perdoar. Eu respeito também quem não quer conviver. E eu até acredito o seguinte, nós precisamos ser verdadeiramente mais fiéis a nós mesmos, à nossa essência. Até esse perdão também, tem hora que em situações você tem que ser bem verdadeiro consigo mesmo. Assim, olha, eu sei que eu preciso perdoar, eu sei que dependendo da sua religião, ou até mesmo sem envolver religião, por seu bem-estar você precisa perdoar, mas no momento eu não dou conta. E eu vou precisar de um tempo maior para assimilar tudo isso. Eu não dou conta de tomar uma decisão de acordo desse fato agora, nesse momento. Eu preciso de um tempo maior. Então até isso tem que ser pontuado. Qual que é o tempo que você vai fazer da cura de tal situação? Então, o código desse vídeo, principalmente, e todos os meus vídeos, nós aprendemos a nos relacionar bem com nós mesmos. E aí nós precisamos de muita compreensão, e a partir do momento que a gente se compreende, que a gente se ama, se respeita, a gente busca essa tal sabedoria, que é uma promessa, né? Que Deus fala, Deus coloca na Bíblia, a gente passa a ter uma vida muito mais leve. E esse amor que Deus prega, esse amor leve, a sua vida tem que ser mais leve, mais tranquila. Um grande abraço para você. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, seu joinha e compartilhe com seus amigos. E contribua compartilhando e comentando e fazendo perguntas, comentários, para que juntos, eu e você, possamos aprender a nos relacionar bem com nós mesmos e com o próximo. E aí nossa vida será muito mais feliz e mais leve. Um grande abraço.